Reiterando aqui, né, a outra vez, a paz do Senhor para os amados irmãos aqui da cidade de Messias, as cidades adjacentes, a todos os irmãos que fazem parte, né, dessa rádio maravilhosa aqui na cidade de Messias. Agradeço ao servo de Deus, pastor, um homem que eu já conheço há anos, né, pastor? É um homem usado nas mãos de Deus tremendamente. Obrigado, usado pastor nas mãos de Deus. Agradecer ao pastor Givaldo por esta honra. Amém? A todos os irmãos, mandando a paz para minha esposa. A todos os irmãos, principalmente aqui a irmã Elizabeth, que está presente aqui também conosco, já que se trata hoje do Dia das Mulheres, né? Dia 8, né? Dia 8. Paz do Senhor para todas as mulheres. Muito sucesso. Em nome de Jesus, a todas as mulheres. As pessoas que fazem parte das minhas redes sociais, Kawaii, YouTube, Facebook, TikTok. A todos os meus amigos que fazem parte comigo em grupos do WhatsApp. A partir de agora eu quero compartilhar-lhes uma partícula da palavra de Deus, do coração de Deus ao vosso coração. Quero manifestar e expor a palavra do Senhor a todos os irmãos, a todos os amigos que estão nas ondas sonoras da FM aqui da rádio, em nome do Senhor Jesus. Que você, a partir deste momento, dedique o teu coração, dedique a tua alma, dedique os teus ouvidos a ouvir a mensagem que irá ser pregada aqui, será manifestada aqui nesta tarde. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, e o versículo 14, que fala de Jetro, sogro de Moisés. Êxodo, capítulo 14, ou seja, capítulo 18, versículo 14, diz assim, olha: e o outro se chamava Eliezer, porque disse: ó Deus de meu pai, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Tendo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos, com sua mulher, ao encontro de Moisés, no deserto, junto ao monte de Deus, onde estavam acampados, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti como tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou e perguntaram se juntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou um holocausto e sacrifício para Deus. Então vieram Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. Contudo, o povo ficava em pé diante de Deus desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés todo o que ele fazia ao povo, disse: que fazes tu ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: porque este povo vem a mim para consultar a Deus.
Queridos, esse texto é um texto que relata uma história muito linda, muito maravilhosa, de um dos milagres que foi operado no Egito. Porque Deus, Ele tira o seu povo do delta, do Nilo, do Baixo Nilo, da escravidão de Faraó. E agora nós vimos Deus tirando o povo da casa da servidão e levar o povo para a terra de Canaã, a terra da promessa. Então, após a travessia do Mar Vermelho, nós vemos um líder chamado Moisés. Um líder chamado Moisés, eu posso dizer que é atordoado, meu pastor. Pastor Givaldo, eu quero falar aqui nesta tarde sobre dois tipos de líder. O primeiro líder é o líder exclusivista, o exclusivista. E o segundo líder, eu quero falar do líder centralizador. Centralizador. É uma mensagem endereçada a pessoas que são líderes. Pessoas que administram na obra de Deus. Pessoas que estão na casa de Deus. E vai aqui um tema que Deus ele não busca, ou seja, Deus ainda busca pessoas a quem Ele possa usar como líderes. Ou seja, a mensagem que eu quero te passar na tarde deste dia é que Deus não está atrás de pessoas intelectuais, meu pastor. Deus não está atrás de pessoas famosas, de líderes, de pessoas intelectuais de forma alguma. Deus está à procura de pessoas para Ele usar como líderes. O senhor concorda, pastor? Concordo, pastor Paulo, com certeza. Deus não está à procura de pessoas famosas, de atores, de novela. Deus não está atrás de pessoas conhecidas, famosas na política. Não, de forma alguma. Para usar como líder. Não. Deus está atrás de pessoas, não de líderes. Ele está atrás de pessoas, à procura de pessoas que Ele quer usar como líderes. Não importa a tua faculdade, de forma alguma. Não importa o grau de instrução que você tem, de forma alguma. Deus apenas quer ver a tua disposição para que Ele possa usar como um líder aqui neste mundo. Pastor Paulo, o que é um líder? Queridos, no reino espiritual, no sentido espiritual, um líder ele é um administrador, uma pessoa empregada para cuidar de uma propriedade. É uma pessoa empregada para cuidar de uma propriedade, de um negócio, de um dinheiro, de alguém. Ou seja, este líder, ele não é o dono. Ele simplesmente trabalha para o dono. E no reino espiritual, este dono desta empresa, o dono desta obra, ou desta propriedade, desta herança, se chama Deus. Amém? Espero que você esteja me entendendo a minha colocação nesta noite, ou nesta tarde. Deus está à procura de pessoas. Não importa o grau de instrução, a família que você vive, não importa o ambiente que você esteja, Deus está à procura de pessoas para usar como um líder. Como líder. E eu quero falar aqui dentro do texto que eu li, meu pastor Givaldo, dos líderes, que é o líder centralizador. E eu quero falar do líder também exclusivista. Exclusivista, meu pastor. Queridos, Deus, Ele não aceita jamais uma má administração. Porque uma pessoa que tem uma má administração, a propriedade dessa pessoa, a herança dessa pessoa, ela pode vir à ruína. Então, é necessário que Deus ele venha qualificar essa pessoa, para que ele venha exercer certos ministérios, trabalho na obra de Deus.
Então, é inadmissível. Pessoa desqualificada, despreparada. Primeiro, Deus chama a pessoa. Deus chama uma pessoa. E prepara essa pessoa. Qualifica essa pessoa. Para que no reino de Deus, essa pessoa possa exercer um bom trabalho. Ele possa exercer uma boa administração no reino do Senhor. E é esta mensagem que eu quero trazer na tarde deste dia. Que está ali um líder Moisés, depois de atravessar com mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas atravessar o Jordão, atravessar o Mar Vermelho. Está Moisés como um líder exclusivista. O que é um líder exclusivista? Porque Moisés estava se achando o único ali, o único capacitado, pastor Givaldo. Moisés estava se achando a única pessoa capacitada ou capaz no meio de uma congregação, no meio de uma multidão de pessoas. Porque a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 14, que Moisés assentou-se sozinho para resolver as questões, problemas, filas enormes, como as que nós temos visto, pastor, nas repartições públicas aqui no nosso estado de Alagoas. Pessoas que ficam até sem atendimento. Então nós vimos o servo de Deus, profeta, um líder Moisés, um líder exclusivista diante de uma multidão de pessoas, se sentindo capaz, onde na realidade tinha tantas pessoas capacitadas para ajudar ele, pastor Givaldo. Inclusive, pastor Paulo, se o senhor me permite, uma pequena ajuda, porque o senhor ministra muito bem. Olha, para os líderes, essa é a mensagem, né, pastor Paulo? Positivo, meu pastor. Não se ache insubstituível. Moisés, como disse o pastor Paulo, queria resolver tudo sozinho. Não existe. Senhores pastores, bispos, apóstolos, líderes, obreiros, dirigentes de congregação, não carregue o peso só. Pastor Paulo está ministrando, tem gente ao teu lado que pode te ajudar. Positivo, pastor. Você só precisa olhar do lado e ver que tem alguém para te ajudar, pastor Paulo. Meu pastor, aqui vai essa mensagem para os líderes, os pastores, que se acham capazes, no meio de tantas pessoas que são escolhidas por Deus, no meio de tantas pessoas que são capacitadas dentro da casa de Deus, pessoas que têm um preparo, pessoas que têm a chamada de Deus na vida. E hoje, meu pastor Givaldo, nós vimos pessoas que eles se acham único, meu pastor. Se acham único. Eu posso até, se o senhor me permitir, pastor Paulo, usar a expressão popular muito conhecida. Se acha o último biscoito da bolacha do pacote. Cuidado, os bispos e apóstolos. Cuidado. Moisés, olha o que eu vou dizer. Posso dizer, pastor Paulo? Pode falar, meu pastor. Moisés se achou na frente, na liderança, mas houve uma hora que precisou matar um egípcio, enterrou na areia, achando que ninguém viu. Isso, meu pastor. Mas Deus viu. Então deixa eu dizer uma coisa, senhores pastores. Se você está se sentindo sobrecarregado, achando que ninguém está preparado, você olha na cadeira de obreiro, não vê ninguém preparado. Olha para as irmãs, não vê ninguém preparado. Olha para o jovem, não vê ninguém preparado. Só você está preparado, meu querido. Tem alguma coisa errada, não tem, pastor Paulo? Positivo, meu pastor. É como a irmã Elizabeth falou aqui, não tem visão. E eu vou dizer mais só uma palavra que eu vou deixar o pastor Paulo concluir aqui por causa do tempo. Só mais uma frase. Quando Moisés... Eita, essa é foto, pastor Paulo, eu tenho que falar e vou deixar o senhor terminar. Deus usou Vocês dois levantam. Porque enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel vencia. Quando Moisés cansava, que arriava as mãos, o povo perdia. Pastor Paulo. Andaram dois juntos se não tiver de acordo. É por isso que eu gosto do pastor Paulo, porque ele está sempre de acordo comigo. É por isso que ele está aqui na rádio. No dia que ele não tiver de acordo, eu nem pago mais pizza, passaporte, almoço, nada.
E nem água mineral tem mais pro pastor Paulo. Vou cancelar tudo. Ô, meu pastor, não só líderes, como também igrejas por aí. Igrejas exclusivistas. Porque se acha a única igreja, não é? Eu, no meu caso, meu pastor, eu sou pastor. Não fui separado por determinada igreja. A igreja que eu nasci foi as Assembleias de Deus. Não é? Eu fui nasci, mas eu da parte de muita gente, até de família, pessoas não me valorizam porque eu não fui separado como pastor pelas Assembleias de Deus aqui de Alagoas. Repita, pastor então, Paulo. Igrejas exclusivistas. Que se acham... E a única. Elas batem no peito, pastor Paulo, e dizem assim... Nós somos a única igreja que vamos pro céu. Positivo. São pessoas exclusivistas. Cuidado, crente. Ou a única, né? Eu sou a única. Você não vai ao céu se você não entrar nessa igreja. Tem que passar por aqui. Tem que passar por aqui. É o passaporte para ir pro céu. Para ir pro céu. Não é mais Jesus, não é mais a cruz, não é mais o evangelho. É aquela igreja. Não é mais o sacrifício de Jesus no Calvário. É a placa da igreja. Inclusive, pastor Paulo, a irmã Elizabeth gosta de deixar claro que é casa de oração, né? Porque a igreja somos nós, né, pastor Paulo? Positivo. Eu vou ressaltar aqui o que a irmã Elizabeth falou e o pastor Paulo, irmãos. Quando a gente fala de igreja, é no sentido que o povo já está acostumado, né, pastor Paulo? Mas a irmã Elizabeth sempre deixa claro que a igreja somos nós. Ali é o templo, é a casa de oração, é o ministério, é a congregação. É 4 paredes. E eu vou dizer mais para o pastor Paulo concluir. É forte, né? É forte. Deus disse Josué, eu vou deixar o pastor Paulo encerrar, que ele só tem 3 minutos. Então vou deixar os 3 minutos para o pastor Paulo. Deus disse a Josué, Josué, tu é cabra macho. Agora vamos falar como bom alagoano, pastor Paulo. Tu é cabra macho, Josué. Se levanta, porque Moisés está morto. Agora é contigo, pastor Paulo. Outro tema é o líder centralizador. Eita. O líder centralizador é aquele que tem todo o poder. Ou seja, todo o poder está em suas mãos e o foco está nele. Aqui vai uma mensagem de Deus para os líderes. Entrega, pastor. Você que tem um poder nas tuas mãos, você que tem tudo nas tuas mãos, a capacidade, o conhecimento, a capacidade teológica, você que tem um apoio de pessoas que estão ao teu lado, tudo está em tuas mãos. Pessoas que o foco é nele. Pastor, esse é o líder centralizador. Nós vimos também na vida de Moisés, porque o povo de Israel queria resolver os seus problemas, queria resolver as suas situações social, espiritual. O foco era Moisés, o foco era o povo, porque Moisés era um líder centralizador. Por que o foco era Moisés? Porque o poder estava nele, o poder estava em suas mãos. Ele era a liderança de Israel, porém lhe faltava sabedoria, porque ele não usava a visão, pastor Givaldo, ele não usava a visão, porque ele não observava que ali tinha pessoas qualificado, preparado para o ajudar. Em Êxodo capítulo 18, versículo 13, a Bíblia vai nos dizer que todo o povo recorria a Moisés. O versículo 14 diz que Moisés se assentava sozinho para julgar o povo. Se assentava sozinho. E o problema disso aí foi as graves consequências. A morosidade da má administração. Nós vimos aí uma má administração. Porque Moisés, ele não usou a visão, a inteligência. Então deixo esta mensagem em nome do Senhor Jesus a você que é líder, a você que dirige a sua igreja, a você que foi escolhido por Deus, que é inadmissível diante de Deus uma má administração. Então é preciso que você consiga enxergar ou seja, em amigos, a chamada de Deus na vida de pessoas. E para finalizar esta mensagem, que o tempo não permite mais, Pastor Givaldo, eu quero contar uma experiência que eu passei na minha vida, quando um apóstolo me recebeu em sua casa, e ele fez uma pergunta a mim: Pastor Paulo, quem te separou a pastor? Quem te separou a pastor? Eu disse: meu pastor, meu apóstolo, quem me separou a pastor, primeiro quem viu isso em mim foi Deus.
o Senhor Deus quem viu isso em mim e uma igreja que também teve a visão. E o pastor, meu pastor, começou a entregar minhas credenciais, perguntando a mim se eu já tinha feito curso teológico, e colocou na minha mão, e ele colocou na minha mão documentação de filosofia, colocou na minha mão documentação de psicologia nas minhas mãos, e perguntou se eu já tinha feito aquilo ali. Eu falei para ele que não. Então, eu comecei a devolver as credenciais a ele, daquela documentação a ele, e eu perguntei a ele onde o senhor comprou isso aqui, ou seja, onde o senhor pagou isso aqui. Isso aqui eu paguei na faculdade tal, na UNIT, no FAA, na época, na FAA, e na Fafiteal. Aí eu disse, o senhor pagou? Ele disse, paguei. Então eu fiz uma pergunta a esse apóstolo: chamada de Deus se paga? Chamada de Deus se paga? Então eu abri lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que a Bíblia diz que antes de você nascer, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Então, a mensagem de Deus ao coração, a reflexão, que a chamada de Deus não está condicionada a um preparo teológico, uma escola acadêmica, de forma alguma, porque uma pessoa que é chamada por Deus, ele nasce com a chamada. O profeta, um pastor, uma pessoa, um cantor, uma pessoa que é chamada por Deus, ele, antes dele nascer, antes daquele embrião ser formado no ventre da sua mãe, essa pessoa já foi, qualificou, já foi chamado por Deus. Então, a partir de hoje, vai essa mensagem de reflexão aos senhores líderes cristãos que tenham uma visão. Use a tua visão espiritual, e que você possa enxergar também a chamada no seu próximo. Porque tem pessoas, pastor Givaldo, que só enxerga a chamada para ele, só enxerga a chamada nele. A igreja dele é a igreja certa. A chamada perfeita é a chamada dele. Os outros não têm chamada, ninguém tem chamada. Ninguém é salvo se não for na igreja dele. Ninguém tem chamada se não for na igreja dele. A partir deste momento, a partir de agora, não se assente só para administrar a igreja. Não se assente só para administrar a propriedade que Deus colocou em tuas mãos. Não seja um líder exclusivista. Não seja um líder centralizador.